Oi, gente. Eu já vinha prometendo para vocês há algum tempo fazer esse vídeo sobre votar no menos pior. É um vídeo que eu sei que pode causar um pouco de desconforto, porque ele questiona uma presunção, algo que é presumido pelas pessoas, que elas sabem o que é o menos pior e elas sabem o que é que vai acontecer no futuro, ou pelo menos elas estão projetando uma diminuição de danos. Quero dizer para vocês que depois desse vídeo tem um lado positivo. Talvez você se sinta mais motivado, mais imbuído de lutar para que no segundo turno sempre exista uma opção que tenha mais a ver com os seus valores, porque você talvez comece a perceber que o conforto de que, vou poder votar no menos pior, talvez não seja tão confortável ou tão tranquilo quanto você possa imaginar. Enfim, nós vamos abordar isso. Também quero dizer que respeito pessoas que fazem esse cálculo e é um cálculo que eu mesmo já fiz em algumas eleições e que talvez seja obrigado a fazer de novo. E é um cálculo que é absolutamente legítimo de ser feito. Qual é o cálculo? É fazer uma projeção em relação ao futuro baseado no passado dos candidatos e das coligações envolvidas. Você avalia os candidatos, seu histórico pregresso, o que eles fizeram no passado, e você avalia também as coligações e as forças políticas que apoiam eles, e aí você decide, esse aqui provavelmente será menos danoso do que o outro. É uma ideia de controle de danos. Eu estou escolhendo esse porque esse vai produzir menos danos do que esse provavelmente. A palavra provavelmente é muito importante porque, na verdade, você está fazendo uma projeção em relação ao futuro com base em coisas que você conhece, mas sem saber coisas sobre o futuro. Porque no futuro pode existir uma conjuntura que inverta aquilo que você achou que produziria menos danos. Vamos pegar um exemplo concreto. Botar uma opção bem terrível. Witzel contra Dória. Se nós olharmos para questões como democracia, talvez alguns possam argumentar que Witzel, por ser mais alinhado ao neofascismo, é pior do que Dória. Vai ser difícil questionar isso. Mas, ao mesmo tempo, outra pessoa pode argumentar, olha, o Dória pode ser mais competente em implementar uma agenda neoliberal de privatização e ser até pior do que o Witzel nesse aspecto. Antes da eleição, nós temos como saber qual seria de fato o pior? Eu sugiro para vocês que talvez essa certeza não seja tão segura assim. Eu fiz algum tempo atrás, num vídeo, uma comparação entre Moro e Bolsonaro e disse, em termos de ciência, não dá para questionar que Moro escutaria a Organização Mundial de Saúde. A oposição dele às críticas do Bolsonaro ao Mandetta mostram isso. Mas, ao mesmo tempo, será que Moro não seria mais capaz do que Bolsonaro na implementação de um Estado policial? Não dá para saber. E eu posso adiantar que se chegasse um segundo turno entre essas figuras, eu praticamente com certeza votaria em branco, porque nem fascista, nem pessoa que abre mão dos valores e princípios seriam. Eu teria condições de votar. Eu sou muito motivado por princípios. Então, pessoas que, no meu ponto de vista, são desclassificadas, ou seja, são pessoas que têm tantos pontos negativos que eu não posso confiar sob nenhuma hipótese, e eu não acho possível confiar em nenhum dos dois, nem Bolsonaro, nem Moro, nem Witzel, nem Dória. São pessoas que não dá para confiar neles. Fica muito difícil votar. Mas você pode votar, como algumas pessoas que eu conheço votam, como instrumento para minimizar danos. E aí é um cálculo que você faz e você está votando em alguém que você sabe que vai criar problemas. Muita gente aqui no canal sabe que eu acompanho e acompanhei e continuo acompanhando muito a política americana. E muita gente não consegue entender por que eu tenho uma oposição tão grande a gente como Biden. Acham que é óbvio que Biden é muito melhor do que o Trump. E é óbvio que Biden é melhor do que Trump em questões como meio ambiente. É melhor. É melhor do que o Trump em sindicato, por exemplo. Ele não vai ser tão agressivo quanto o Trump na destruição dos sindicatos. Então, nessas questões, o Biden, e não vai fazer um discurso xenofóbico
como Trump. Então, nessas questões, posso dizer tranquilamente, o Biden é melhor. Mas existe, por exemplo, uma questão que o Biden potencialmente pode ser pior do que o Trump, que é a questão de escalar guerras com Rússia e Coreia do Norte. Enquanto o Trump estava defendendo por motivos nefastos, por gostar de ditador, não é motivozinho bom, é motivo nefasto, diminuir tensões com a Coreia do Norte e com Vladimir Putin, porque ele já gosta de uma figura autoritária. Trump tem uma certa adoração por figuras autoritárias, mas objetivamente as tensões estavam sendo diminuídas. Joe Biden no Senado estava defendendo aumentar essas tensões. Estava defendendo uma política de drones que poderia levar até uma guerra. Era isso que ele estava defendendo. E se ele voltar a defender como presidente o que ele defendeu como senador, isso pode levar a um conflito armado e que, nesse aspecto, poderia ser pior para a humanidade do que Donald Trump. É certeza que isso vai acontecer? Claro que não. É possível que Biden, na presidência, se comporte de uma forma menos belicosa? É. Mas ele sempre apoiou o complexo industrial militar americano. Como o Trump apoia, mas por gostar de ditador e autoritários, tem diminuído as tensões com essas figuras. É uma situação complexa, muito, muito complexa. Se nós tivéssemos certeza, por exemplo, que durante uma presidência Biden, como uma pessoa que eu gosto, David Doel, está apostando, que a insuficiência das políticas dele levaria ao crescimento do campo progressista, poxa, uma presidência Biden seria com certeza preferível em relação à do Trump. E essa é uma aposta possível de ser feita, e eu respeito tranquilamente a aposta que o David Doel, que é um youtuber aqui, tem o The Rational National, ele está fazendo essa aposta. Mas, se alguém dissesse, como algumas pessoas, como a Brianna Joy Gray já sugeriu, Brianna Joy Gray foi assessora do Bernie Sanders, que uma presidência Biden pode fortalecer os democratas corporativos e sufocar o movimento progressista, nesse aspecto, pode ser que uma presidência Biden consiga ser ainda pior do que a presidência Trump nesse aspecto. Isso significa que nós sabemos o que vai acontecer? Não. Esse vídeo, e aí é uma coisa que eu gostaria de incutir em vocês, enquanto postura até de vida e de reflexão sobre as coisas. Eu sugiro para vocês uma coisa que na nossa sociedade não tem muita gente sugerindo, não. E no discurso público também não tem muita gente sugerindo. Eu sugiro uma postura de humildade, de reconhecer que nós não sabemos com certeza sobre o futuro e de reconhecer que estaremos fazendo um cálculo. Você pode até fazer esse cálculo e votar no que você acha menos pior, como eu já fiz. Só que quando eu fiz o cálculo, eu disse para pessoas na época que me perguntaram, mas André, você está votando em fulano? E eu nem me lembro quais eram as pessoas, faz tanto tempo essa eleição, foi lá para, acho que do ano 2000, ou foi 2004, não me lembro. Não, foi 2000 e... Não foi 2000... foi 2004, foi municipal. Você está fazendo essa opção e você sabe que fulano vai ser menos pior? E eu costumava dizer, não sei. É uma aposta. E não estou sugerindo ninguém que faça aposta comigo. Por isso que acho que devemos lutar com unhas e dentes para não ter que fazer essa aposta. Para não ter que fazer esse cálculo. Para poder escolher alguém ou coligações que estejam mais próximas, que cheguem perto de representar os nossos valores. Porque quando nós somos obrigados a fazer esses cálculos, nós, se formos sinceros com nós mesmos, sabemos que podemos estar votando em alguém que vai ser o nosso adversário. Na eleição americana, entre Trump e Biden, ambos são adversários da classe trabalhadora. Pessoas que eu respeito muito, como Noam Chomsky, Bernie Sanders, entre outros, estão fazendo o cálculo de escolher Biden como adversário, votar nele e depois lutar contra ele. E é uma escolha, é um cálculo absolutamente legítimo, que eu respeito muito. Eu não sei se eu conseguiria fazer, eu acho que eu votaria no Partido Verde, se eu estivesse lá nos Estados Unidos, se eu fosse cidadão norte-americano. Felizmente, nesse aspecto eu não sou,
Não preciso fazer essa escolha. Mas eu digo isso porque Biden tem 40 anos que ele ajudou a arquitetar a lei do crime que levou ao emprisionamento de milhares, de milhões de negros e de pessoas que eram apenas usuários de drogas. Biden fez isso. Biden defendeu corte em programas sociais durante toda a carreira. E Biden praticamente não defendeu nada do campo progressista durante toda a sua carreira. Além dele poder ter agredido sexualmente a Tara Reade, uma acusação praticamente de estupro. Né? Enfim, o Donald Trump, várias acusações de várias mulheres, nesse departamento ele não tem uma perna para se defender, e em 4 anos teve uma administração absolutamente desastrosa, com discursos xenofóbicos, fortalecendo o ódio na sociedade e colocando juízes altamente conservadores que vão criar muitos problemas para várias questões de direitos civis. Também é uma tragédia terrível, para não falar na forma como ele lidou com a pandemia. Indefensável, o Donald Trump. Isso coloca uma situação de 2 opções, no meu modo de ver, muito ruins. Uma um pouco melhor em algumas coisas, outra um pouco melhor em outras coisas. E que qualquer escolha aí, e por isso que eu respeito muito a escolha do Noam Chomsky e do Bernie Sanders, é uma escolha de um cálculo que vai gerar luta no futuro. Mas estar nessa situação é muito chato, é muito desconfortável. E isso significa que nós aqui no Brasil devemos lutar com unhas e dentes, devemos lutar muito para não estar numa situação dessa. Para não estar tendo que fazer esse cálculo, para não estar quebrando a cabeça de qual será que vai ser o menos pior e que talvez gere menos danos. Porque não é só o fato de ter 2 opções ruins que vai gerar sofrimento. É o fato de que existe o risco da gente acabar escolhendo o que a gente acha que é menos pior e depois a história e o tempo mostrar que nós erramos. Gente, esse é um convite à reflexão, mas é um convite fundamentalmente a uma militância de esquerda, progressista, pró-classe trabalhadora. Todos nós vamos ter que lutar muito para tentar evitar que isso venha a acontecer. E é um risco que é real. Enfim, eu queria trazer essa reflexão para vocês e fazer esse convite a pensar e a lutar. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.